começar. Bom, antes da gente começar, né, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a diferença de educação inclusiva para educação especial. Eu queria saber dos filmes de vocês. Vocês assistiram? Quais foram? Boa noite. Eu assisti O Filho Eterno, que é um Não filme conheço. brasileiro, né? Ah, Com Débora Falabella, né? É a história do pai, ela é jornalista, e o pai é escritor. E ele não aceitava, né? Eles não, o acompanhamento do pré-natal não deu para dizer, né, se a criança era normal ou especial. E quando a criança nasceu, o médico, né, falou que ela era uma criança com síndrome de Down. E o pai não aceitou. Então ele ficava lendo, às vezes, livros, né, falando, uma criança com síndrome de Down, ela morre mais cedo. E aí ele não aceitava. A mãe sempre se desdobrando para poder criar a criança, né, educar. Aí, na fase da escola, né, do pré-escolar, ela estudava numa escola, a diretora não aceitou ela continuar nessa escola, porque era a fase de alfabetização, e ficaria muito difícil para ele. A mãe resolveu, né, ensinar ele através de pinturas em casa, né, para ele aprender a ler, a escrever, e o pai sempre destratando a criança. Um belo dia, ele pediu a criança para poder desligar a televisão, porque ele só assistia a televisão de perto. E estava atrapalhando ele, né, a fazer o serviço dele, né, da parte escrita dele. E ele pediu a criança, vai pintar, vai fazer suas atividades. E a criança saiu, porque a criança queria assistir o jogo do Brasil, né, da Copa. E aí ele entrou em desespero ao procurar aquele filho, só que ao procurar, ele não dizia para as pessoas como era a criança. Ele é diferente, ele é diferente. E aí as pessoas não... O menino sumiu? Ele saiu de casa, né, porque o pai não estava deixando ele assistir a televisão, né? E aí ele foi ver o jogo, acho que foi ver o jogo, né, em outro local, não passou muito a cena, assim, aonde a criança estava, só passou depois no final, a criança já em casa, o pai em desespero, e abraçou o filho, chorou muito, ou seja, o amor, aquela coisa toda que ele tinha pelo filho, né, que não gostava, que não aceitava, quando ele se viu sem o filho, ele entrou em desespero. E aí ele começou a amar o filho, a aceitar o filho dele da forma que era, assim como a mãe. Então, ou seja, né, às vezes os próprios pais, né, não aceitam, né, mas quando eles se veem sem os filhos, eles entram em desespero. Então, ou seja, o preconceito em si começa dentro da sua própria casa, né? Mas muito bom o filme, assim, gostei muito, é um filme brasileiro, né? É Filho Eterno, com Débora Falabella. Eu não conhecia esse filme. Muito interessante. Nossa, eu não conhecia. Depois eu vou ver. Vou aproveitar esse recesso aí para ver os filmes. Pode assistir. Quem quer falar? Compartilha com a Boa gente. noite, professora. Josiane, quer falar, Josiane? Dayana, quer falar também? Pode falar, Dayana, O depois filme eu que eu falo. assisti... Ok. O filme que eu assisti foi Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Não sei Boa se noite. já chegou a assistir, mas é um filme de um menino cego, né? O nome dele é Leonardo. E ele sofre bullying na escola por ele ser o único deficiente visual da sala. Os alunos faz muito bullying com ele. E a mãe dele também é muito rígida com ele por ele ser deficiente visual. E no meio do filme ele quer fazer intercâmbio em outro país. E a mãe dele não quer deixar por ele ser deficiente visual e fala que ele não conseguiria se virar sozinho, que seria muito difícil para ele. Aí ele já estava cansado, tipo, da mãe dele ficar o tempo todo no pé dele falando que ele não seria capaz de nada, que ele não seria capaz de conquistar nada porque ele era deficiente. Aí ele resolveu conversar com o pai dele. Aí o pai dele dá todo apoio para ele e fala que ele iria sim conseguir e que ele seria capaz. E daí ele só para de sofrer bullying na escola quando ele mesmo se vê como os adolescentes normais. Ele não se vê mais como um deficiente visual.
ele meio que se encaixou ali com as pessoas que enxergavam também. E o final do filme é legal? Não precisa contar o final. É sim. É. Tá. Esse tem na Netflix, né? Tem. Eu vou ver depois também. Eu não conheço. E vocês só estão falando filme que eu não conheço. Eu acho que eu tô muito. Eu só lembro da minha época, né? Quando eu via na escola, né? No ensino médio, na faculdade, não tinha Netflix. Essas coisas não existiam. Agora tá bem mais fácil. Josiane, e o seu? Eu assisti Extraordinário. É um filme de 2017 e ele conta a história de um menininho que tem uma síndrome que causa uma deficiência crânio-visual. Ele passa por várias cirurgias, então ele fica com o rostinho deformado. O intelecto não é comprometido. Ele é ensinado pela mãe, né? E quando ele vai para o 5º ano, a mãe acha importante ele ir para a escola. E ele aceita esse desafio, mesmo que com muito medo. E ele sofre toda sorte de bullying, né? Por causa da aparência. É constantemente insultado, isolado, mas aos pouquinhos ele vai ganhando os colegas. Mesmo ele sofrendo, né, aqueles insultos, ele silenciava. E a escola se posicionava contra o bullying, né? Mas essas coisas acontecem muito enrustido, né? O coleguinha joga o papel quando o professor não está olhando, e ele acabava não relatando isso. Até que acontece assim, um evento mais crítico, né? E o diretor chama os pais do menininho que implicava mais. E a reflexão que traz é que a família tem um papel importante, né? Porque o coleguinha que implicava mais, nota-se que os pais eram preconceituosos. Até numa foto que o menininho aparece, por conta dele ter a deficiência, a mãe do aluno que implica retira o rostinho do menino e escreve assim, morra, e ele leva essa foto para a escola. Então, na verdade, o menino reproduzia o que os pais ensinavam em casa, né, que era ter preconceito, que era a rejeitar o diferente. E o desfecho do filme é que o menininho, né, que tem a deformidade, ele é muito corajoso, então ele vai conquistando todos os colegas, e os coleguinhas que isolavam ele vão vendo que não é a aparência que vale, né, é o que ele é o que ele é um menino bacana, que ele é um menino corajoso, inteligente, e que a família dele sempre o encorajou a encarar os desafios da vida. E na formatura do 5º ano, o diretor homenageia ele, e ele diz assim, que ele ia encerrar a cerimônia, até anotei aqui a frase, ia encerrar a cerimônia entregando a medalha ao Og, não sei se é assim que fala o nome do menino, porque ele sempre teve uma força discreta e conquistou a maioria dos corações, e que isso ele ia levar para a vida, né? Então, muito bacana o filme. Não sei se deu para entender, né? Porque Deu. Gente, esse filme é muito bonito. Ele tem livro também. sim, Tem o filme, tem o livro. E tem o livro para crianças. É um livro, é como se fosse uma historinha, assim, bem leve, sabe? Conta a história do filme, mas de uma maneira muito leve para as crianças. Eu até tenho ele lá no trabalho. É muito gostoso esse filme. Eu amo. Rayane. Rayane quer falar? Mais alguém viu o filme, gente? Eu assisti Ninguém. esse mesmo Gente, Josiane. Eu assisti esse de Josiane, a Carla falando. Eu vi, professora. Eu vi. fala, Rayane. Alô? Pode falar, gente. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Viviane, Carla e Rayane. Vocês foram as últimas que falaram. Oi, estão me Vocês estão ouvindo me agora? ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Sim. Sim. Sim, No professora. microfone. Sim. Ah, tá bom. Porque- Estão me ouvindo? Sim, Eu vi Professora. o Gênio Indomável. Ele conta a história. Eu tô te ouvindo, professora. gente, eu Ele acho que tá conta a muito história atrasado. de Os áudios aí estão muito atrasados. Estão chegando para mim muito depois. Ou eu tô com um problema de internet aqui, ou é aí. Quem viu Gênio Indomável? Que eu escutei alguém falando. Eu adoro esse filme. Ah, foi eu, Rayane. Conta, né, a história de um jovem, um adolescente para a transição de adulto, que era extremamente inteligente, porém era um menino de periferia, né, com pobre, e não tinha muitas oportunidades. Aí ele era faxineiro de uma universidade muito conceituada dos Estados Unidos, e aí o professor sempre deixava uma... Eu não sei o nome que se dá àquele tipo de conta que ele deixava no É quadro. tipo os desafios que ele deixava no quadro, né? Ele deixava. Ele era um, eu acho que era um curso das áreas das ciências, assim, exatas. Então, física, matemática. E o professor tinha um quadro no corredor que o professor sempre deixava um desafio para os alunos, não é isso? Isso, e aí já tinha um desafio lá há 2 anos e ninguém conseguia solucionar. E ele conseguiu solucionar, o professor foi atrás da pessoa que solucionou, né, o problema matemático, vamos dizer assim, e aí ajudou ele, investiu nele, procurou um terapeuta, ele teve diversos terapeutas e um conseguiu domar a fera que era indomável, né? Eu gostei muito do filme, né? Achei um filme muito educativo, porém, para mim, passou que o professor, com amor pelo que ele fazia, deu oportunidade ao menino, porém, a solução dos problemas afetivos que o menino tinha, quem conseguiu ajudar foi o terapeuta. Esse filme é muito legal, ele é muito velho, gente. Eu acho que foi um dos primeiros filmes do Matt Damon, aquele cara que fez Perdido em Marte, Jason Bourne. Eu adoro esse filme, é muito velho, mas é muito legal. Porque o professor deixa o desafio e aí ele vai limpando, ele fica limpando o corredor. E ele fica olhando o desafio assim, para ele é ridículo. E ele vai fazendo os desafios e ninguém nunca descobre quem é que faz. Eles ficam achando que são os alunos. E aí eu acho que ele, não me lembro, tem muito tempo que eu vi, eu acho que o professor se esconde e ele descobre que é ele, não é isso? Não, ele achou que não tinha mais ninguém, né, na universidade, e aí ele solucionando, o professor saiu da sala, e ele vai atrás do menino, Will, se eu não me engano, eu sou péssima para nome. Aí ele vai atrás do menino e vai atrás da história dele, aí descobre que ele tinha sido preso porque ele passando em uma quadra de basquete, uns caras mais velhos, na época, né, o filme é de 1994, se eu não me engano, na época zoavam muito gays. E aí um grupinho de meninos zoou um gay, aí ele foi para o carro para bater no pessoal, aí ele é preso por conta da ficha criminal nele, né, que era extensa por agressões. É isso Aí aí. aí o professor vai até a audiência e propõe ao juiz que ele ficaria com a guarda do menino sob custódia e prometeu que daria todo o suporte ao menino. Aí começa a história, né, de evolução do menino. É muito bom. Quem puder, esse daí é legal. Mais alguém? Carla? Eu, professora, Viviane, pode falar. eu assisti Estrelas na Terra. Esse que foi você que chorou? Muito bom. Chorei muito, muito emocionante o filme. Foi. Todo mundo fala desse filme. Conta pra gente como que Os ele é. olhos inchados.
Travando um pouquinho o seu áudio. Então, O áudio da um Vivi filme tá ruim. indiano, né? Tá bem. Ele é legendado, ele não é dublado, então tem que prestar bastante atenção. Ih, tá travando muito. Travou para vocês também? Vivi, sua internet tá ruim, seu áudio tá ruim. Travando mesmo. Não sei se é meu microfone aqui do notebook deve ser. Vou ver aqui o que eu faço. Espera aí. Mais alguém que viu que queira compartilhar? Professora, meu nome é Viviane Marvila. Oi, É Viviane. minha tudo primeira bom? aula hoje. Seja Tudo bom, bem-vinda. Obrigada, professora. Então, professora, eu não sabia, né? Porque hoje é minha primeira aula, eu me matriculei semana passada, mas eu já assisti várias vezes o filme Extraordinário, e assim, é um filme, uma lição de vida mesmo, né? Porque o menino, né, que tem uma deficiência no rosto, ele sempre foi educado pela mãe, né? Que abriu mão dos sonhos dela para educar o filho em casa, né? Porque ele tinha que passar por diversas cirurgias no rosto, e ele tinha medo, né? De ir para uma escola e enfrentar o bullying, os amigos. E tudo isso aconteceu na escola, né? Mas ele acabou sendo acolhido. Então, o filme, assim, é uma coisa muito linda. No final do filme, ele teve o reconhecimento da escola inteira. O filme é uma lição de vida, porque ele só ia para a escola de capacete, né? Na cabeça, para que ninguém visse o rosto dele. Então, assim, quem não assistiu, assista, porque é um filme, uma lição de vida mesmo. É lindo, gente. É, realmente. Gente, mais alguém quer compartilhar? Quem não viu o filme ainda, a entrega do trabalho tá aberta. Mas vai Melhorou meu aparecer. áudio? Falta eu. Melhorou muito. Andresa, quer falar? Sim, falar. quero compartilhar o filme que assisti. Gente, eu assisti O Óleo de Lorenzo. É um Gente, drama olha, de esse aí eu 1992, não né? vejo nunca mais. É, né? Um pouquinho. A gente acaba querendo entrar no filme, né? Para poder ajudar a solucionar lá o caso. Mas ele retrata a vida de um pai e de uma mãe, né? Que tenta lutar lá, né? Para salvar a vida do seu filho. Ele tem 5 aninhos, o Lorenzo, né? Porque ele é diagnosticado com uma rara doença incurável. E é uma doença degenerativa, onde ocorre o desgaste lá da mielina, né? É presente no neurônio, provocado pelo acúmulo de gorduras saturadas. Então, né, os primeiros sintomas dele começou a aparecer na escola, né? Onde ele foi se modificando, ficando agressivo, apresentando hiperatividade, surdez, desequilíbrio e vários outros sintomas também, né? Aí chega uma hora, né, que quando ele começa a apresentar esses sintomas, né, que ele é levado para os hospitais, né, para os médicos, né, e os pais dele não se conformam, né, porque eles não têm um diagnóstico e também não têm um tratamento específico para o menino. Então o pai dele começa a pesquisar, a lutar ali para poder ver se encontra alguma maneira, né, de ajudar o filho dele, né, porque já que ele foi diagnosticado com essa doença, então ele tem pouco tempo de vida. Mas é um filme para que eu indique que todos assistam, viu? Não vou ficar dando muito spoiler, não, porque eu gostaria que vocês fossem lá assistir um pouquinho no YouTube. Forte. Gente, esse filme é muito forte. Eu lembro que Dá para repetir o nome do filme, O Óleo por de favor? Lorenzo. Ele é uma inspiração de vida, viu? Ele é muito bom. Ele nos ensina bastante coisa, né? Porque ele ensina a gente não desistir diante das dificuldades. Ele retrata uns pontos a serem bem tratados no nosso cotidiano. É muito bom, é muito legal, gente. Assistam, que vocês não vão se arrepender. Ó, eu lembro que quando eu vi, eu fiz um curso. Eu estava fazendo um curso de atendimento educacional especializado, porque na área da educação especial e na área da educação inclusiva, tem uma área que se chama atendimento educacional especializado. Então, você se especializa em
assim, é bem mais objetivo. Quando você vai trabalhar com um aluno numa sala de recurso, que é um lugar todo preparado para aquilo, ou então uma sala de aula. E a professora, ela passou. Foi aqui em Rio das Ostras, ela era secretária, ela foi na Casa da Educação que eu fiz esse curso, e tinha a secretária de Educação e tinha a responsável pela educação especial do município. Foi ela que passou esse vídeo pra gente. Eu lembro que ela apagou a luz, era de noite o curso, e eu pensei, gente, deve estar todo mundo chorando, porque o filme é pesado. É lindo, mas assim, no decorrer que as coisas vão acontecendo, você vai ficando muito triste pelo menino, porque o menino ele vai ficando cada vez mais doente. E eu chorei. E aí, quando acendeu a luz, ninguém tinha chorado, só eu. Eu fiquei pensando, nossa, elas são muito frias. Todo mundo aqui é muito frio. Eu sou a única manteiga derretida, mas é lindo, gente. Eu fui pesquisar. Depois que eu vi esse filme, eu achei lindo. Eu fui pesquisar mais a fundo, né? Porque ele é um drama baseado em fatos reais, né? Para poder saber realmente o que aconteceu, né? Porque eu queria saber se ele voltou para a escola, se melhorou a saúde dele, mas não. A saúde dele só foi se deteriorando mesmo. Ele tinha que se alimentar por uma sonda, já não se comunicava com o mundo exterior, né? Ele sofria horríveis crises de epilepsia, conseguia mexer algumas partes do seu corpo, emitir alguns sons, mas morreu aos 30 anos de idade, mas a vida dele foi essa mesmo. Viveu pra caramba! Sim, por causa também do remédio que o pai dele, né, conseguiu manipular aí, que ajudou bastante, né, que foi extraído do azeite de oliva, o óleo. O nome também do filme é baseado por causa disso, por causa do óleo que o pai dele conseguiu extrair. Ele criou uma rede de autoajuda. Isso. Ele foi vendo quem tinha a mesma doença, porque era uma doença muito rara, e aí ele foi tentando descobrir o que ele poderia fazer para melhorar a vida do filho dele. Mesmo os médicos indo contra, mesmo todo mundo falando que não ia dar jeito, que o filho dele ia morrer. Isso. Entendeu? E o menino era pequeno ainda. Pequeno, Mas muito bom, gente. Vai lá, assim, tem no Amazon Prime, só que na minha plataforma eu não consigo assistir, porque é uma outra plataforma que tem que pagar um pouco mais caro. Mas no YouTube tem. Eu vou deixar, se vocês quiserem, eu vou deixar aí no chatzinho aí, né? O link. Aí, se vocês quiserem copiar e colar e depois ir lá assistir, fica tudo ok. É muito bom, gente. Assiste, esse aí que é legal. É triste, mas tipo assim, a gente tem que passar por isso, a gente tem que entender, porque lá na frente pode ser um aluno nosso, né? Isso. A gente precisa conhecer, tá? Faz parte do aprendizado de vocês. E é bem mais fácil vocês verem os filmes, assim, de uma maneira informal, faz uma pipoca no final de semana, do que a gente ficar falando, né? É bem mais produtivo vocês assistirem. Mas alguém viu o filme? Viviane não falou ainda, né? Consertou o áudio aí? Viviane. Vê se melhorou, professora. Pode falar. Oi, tá melhor o áudio? Não, tá ruim ainda? De vez em quando trava, mas tá dando para ouvir melhor. Tá, vou tentar falar então. Eu vi Estrelas na Terra, é um filme indiano, fala de uma família tradicional na Índia, e esse casal tem 2 filhos, o mais velho totalmente normal, só tira notona, assim, super intelectual, e o mais novo, ele demonstra, assim, algum problema, né, de saúde e tal, mental, sendo que os pais não aceitam, né, não procura saber o porquê, e ele sofre muito com isso, porque ele quer se empenhar nos estudos, mas ele não consegue, e sofre muito bullying na sala de aula, a mãe perde a paciência para ensinar as lições de casa, e um dia na aula, a professora manda ele ler, e ele fala: as letras estão dançando, eu não consigo ler. E ninguém consegue identificar o que ele tem. E o pai, muito, muito grosseiro, assim, fala que vai botar ele num colégio interno, né? Ele tem um dom para pintura, ele pinta, assim, muito bem, ele faz uma combinação de cores, assim, que todo mundo fica encantado, mas ninguém dá muita bola, porque
a gramática mesmo dele é péssima, ele não consegue ler e escrever aos 9 anos. E o pai coloca ele num colégio interno, e ali ele sofre muito, ele sofre agressões físicas dos professores, porque os professores acham que ele tem preguiça, que ele não quer aprender. Ali ele começa a entrar numa depressão, eu percebi que ele começa a não falar mais com ninguém, a não se comunicar mais com ninguém, a parar até mesmo de pintar, que era a única coisa que ele fazia direitinho, assim, com perfeição. E ninguém se interessa, todo mundo acha que é desleixo, que é preguiça, enfim. E nas horas das agressões físicas eu ficava apavorada, eu queria entrar lá dentro e falar para parar de bater, porque batiam muito nele. E um professor de arte, substituto, né, ele começa a perceber que ele tem algum distúrbio, que ele tem alguma deficiência. E aí começa a investigar os caderninhos dele e tal, e vê que ele tem dislexia. Por que ele descobre isso? Porque ele também tinha, na infância dele, dislexia. Vai até a família, conversa, mas a ignorância dos pais, assim, principalmente do pai, faz com que eles não dão muita bola, né? E aí esse professor vai até o diretor da escola, do colégio interno, e fala, eu posso ajudar. Eu já tive, eu posso ajudar, eu consigo ajudar. E ele começa a investir muito nesse menino e a ensinar a ler e escrever, e o menino aprende, né, lá com os métodos que ele coloca, toda a força dele, após as aulas dos outros professores, ele faz essa hora extra aí para poder ensinar, e o menino começa a ler e escrever, e muito legal o filme. Ele faz um concurso também de pintura, e o menino ele vai para o nascer do sol, né? E pinta o nascer do sol assim brilhantemente. E o filme é maravilhoso, gente. Eu aconselho a todos verem, porque é um exemplo de superação e dedicação. O professor fez toda a diferença ali na vida dele, né? Ele teve uma depressão tão profunda que uma parte do filme ele se Travou. São Travou 2 horas tudo. e 40 de filme, mas é um filme muito legal, muito bacana mesmo. Meninas, muito legal ouvir vocês falando. Muito bom mesmo. Fico muito feliz. Para quem não assistiu ainda, assista o filme. Faça o resumo e coloque lá na plataforma. Mesmo com atraso, para vocês não perderem totalmente os pontos. Vou descontar ponto de atraso, mas é melhor vocês entregarem do que não entregar. Tá? A entrega está aberta. Se me entregar até hoje, não vai ter desconto de nota. Tá? Mas a partir de amanhã, sim. Eu vou iniciar agora a apresentação de hoje, que é a diferença de educação inclusiva para educação especial. Antes disso, eu quero colocar um filmezinho rapidinho para vocês. É 1 minuto e 37. É um comercial. Vou fechar meu áudio aqui para vocês poderem ouvir. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when
É um comercial de Natal. Alguém conhecia? Conhecia? Eu já, professora. Eu Sim. lembro. Não. Eu lembro de quando passou. E o tema é Acredite no Amor. É lindo, não é? Porque ele no começo ele é meio excluído, né, das coisas, porque ele machuca as pessoas, porque ele é diferente. Só que o grupo se une para poder se aproximar dele, né? E ele se sente amado, ele acha que, nossa, vai ser mais uma vez que vão excluí-lo, mas não, né? As crianças ali, é como se fossem crianças, né? Mesmo sendo animais, se uniram para poder se aproximar dele. Eu acho muito bonito, porque mostra que todas as nossas diferenças são normais e elas só vêm para somar nas relações. E hoje, o nosso tema é muito importante. Ele trata de educação inclusiva e educação especial separados, porque são coisas diferentes, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Compartilhar a tela. Pronto. Tá aparecendo aí? Sim. Tá? Vou começar, gente. Então, ó, educação especial. Vou lendo, vou parando para explicar, tá bom? É uma modalidade de ensino que visa promover o desenvolvimento das potencialidades de pessoas portadoras de necessidades especiais, condutas típicas ou altas habilidades. Altas habilidades é quando o aluno é tipo superdotado. Isso são altas habilidades, tá bom? E também é uma parte da educação especial, tá? Eu conheci uma pessoa que ela tinha um filho que tinha altas habilidades, ele era superdotado. E ela me contou, né, que com ele com 3 anos, ele perguntou para ela, eu não lembro direito as perguntas, mas era por que A ao quadrado mais B ao quadrado, eram umas perguntas assim, que nem a gente, se bobear, a gente consegue entender. Por que o vento multiplicado por a velocidade do vento multiplicada por não sei quanto dá quanto? Ele fazia perguntas, assim, de adolescente, sabe? Coisas muito difíceis. Então, é uma parte da educação especial também, por quê? Porque ali a criança ela vai ter um suporte adequado para que ela possa avançar. A criança, quando ela é muito inteligente e ela está numa classe regular de ensino, e todo mundo ali está atrasado, digamos assim, atrasado para ela se sente desmotivada, porque ela já sabe tudo que está ali. É que nem, por exemplo, colocar uma criança de 9º ano no 1º ano. A criança já vai saber como é que faz tudo, aquilo ali para ela é ridículo. Muitas das vezes a gente confunde até um aluno com altas habilidades com um aluno hiperativo. Porque às vezes a criança é tão agitada, porque ela é agitada, porque ela está de saco cheio de ficar na sala, ela já sabe tudo, né? Então a gente sempre tem que ter esse olhar. Mas enfim, continuando aqui. Educação especial é uma modalidade de ensino que visa promover o desenvolvimento das potencialidades de pessoas portadoras de necessidades especiais, condutas típicas ou altas habilidades, que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino, fundamenta-se em referenciais teóricos e práticos compatíveis com as necessidades específicas do seu alunado. Educação especial e educação inclusiva, a diferença está justamente no termo, tá bom? O objetivo da educação especial e o objetivo da educação no geral é o mesmo, tá bom? O que diferencia é o atendimento que a gente vai dar para esse aluno, tá bom? E como que vai ser esse atendimento? É a partir da necessidade de cada pessoa, de cada aluno, tá? A educação especial se trata de uma educação voltada para os portadores de deficiência. Então, na educação especial, o ensino é totalmente voltado para um aluno com deficiência, tá, gente? Então, pensem, sei lá, numa sala de educação especial. Naquela sala ali, só vai crianças com necessidades especiais. Tá bom? Só vai uma criança com uma deficiência auditiva, com uma deficiência visual, com uma deficiência intelectual. Os outros alunos não vão para aquela sala
especial? Estão entendendo o que é educação especial? É uma coisa muito específica. É voltada para a educação especial, para aquela criança que é deficiente. Vocês estão me ouvindo? Peraí que eu tô... Sim, professor. Sim. Tá? Bom, educação especial se trata de uma educação voltada para os portadores de deficiências, como deficiências auditivas, visuais, intelectual, física, sensorial, surdo-cegueira, ou seja, pessoas surdas, cegas, né? E múltiplas deficiências. Para que esses educandos tão especiais possam ser educados e reabilitados, é de extrema importância a participação deles em escolas e instituições especializadas e que eles disponham de tudo que for necessário para o seu desenvolvimento cognitivo. Vou mostrar para vocês um ambiente agora. Peraí. Volta aqui. Ó. É uma sala de atendimento educacional especializado. A criança vai para essa sala e ali ela vai ter um atendimento educacional especializado, tá? É uma sala de AEE que fala. Então, a classe especial é uma sala de aula, preferencialmente distribuída na educação infantil e no ensino fundamental, organizada de forma a se constituir em ambiente próprio e adequado ao processo de ensino-aprendizagem do educando, portador de necessidades educacionais especiais. Eu não coloquei aqui, mas eles, às vezes, têm até uns computadores para alunos com baixa visão. Deixa eu ver se eu encontro aqui na internet. Peraí. Vou mostrar para vocês. Computador, baixa visão. Só para vocês saberem como é que é. Ah, tá, achei. Assim, gente. Estão vendo? Bem colorido. As letras são bem grandonas para poder chamar a atenção. Tá dando para ver, gente? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Deixa eu pesquisar mais imagens de sala de AE para vocês verem. Vendo? Deixa eu ver se eu colocar Rio das Ostras, se aparece alguma coisa aqui. Rio das Ostras. Ah, não aparece. Porque eu estudei no Imero, né? Lá tinha até esse computador que eu mostrei para vocês. Bom, as escolas em si, assim, eu já trabalhei em muitas escolas que não tinham, tá? Eles fazem uma biblioteca e ali fica sendo biblioteca barra sala de AE. E aí põe jogos, põe coisas diferentes para a gente trabalhar com a criança. O ideal é que tenha uma sala específica para isso, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o PowerPoint de novo. Bom, na classe especial, tentamos encontrar caminhos e meios facilitadores para a aprendizagem dos educandos com necessidades educacionais especiais. O que seria encontrar caminhos e meios facilitadores? Vocês vão, enquanto professores, vocês vão tentar encontrar jogos, atividades, brincadeiras, né? Enfim, recursos que auxiliem a criança a chegar ao processo de aprendizado, né? É um meio facilitador. Às vezes a criança tem uma dislexia, né? Ou então a criança sei lá, tem uma deficiência auditiva, então ela acaba sendo mais atrasada, não por conta de um atraso cognitivo, mas porque ela não consegue acompanhar a turma. Então ali vocês vão criar meios que ajudem essas crianças a aprenderem, tá? E continuando, como? Através de uma política de ação pedagógica, recursos educacionais mais individualizados, então é algo voltado para cada um, e conta com um professor especializado. A educação especial faz parte de um todo, que é a educação, e ter o seu valor reconhecido é de fundamental importância para que os educandos tenham o seu crescimento e desempenho educacional satisfatório. O que acontece?
Essa questão da escola, ela precisa de uma rede de apoio, gente. Ela precisa da ajuda da família, não é só o professor que trabalha, é a coordenação, é a direção, tem que ter recurso, não tem como o professor trabalhar sem recurso. Se ele puder, ele deve construir material para trabalhar com esses alunos. Se ele não puder, ele vai precisar contar do suporte da escola ou do município, da prefeitura. Mas também, mais do que qualquer coisa, a gente precisa do apoio da família. Porque quando a família não aceita a criança, não aceita quando a criança é especial, não aceita quando a criança é diferente, não aceita quando a criança tem uma dificuldade, um transtorno, não adianta, gente, não vai dar certo. Porque a criança, ela não vive na escola, ela vive em casa, com a família dela. Não adianta o professor fazer, e chegar em casa, os pais não ajudarem. É uma rede de apoio, a rede da família, a rede de apoio clínica, porque às vezes temos alunos que têm questões assim, que precisam de medicação, e a família precisa dar o suporte também para que a educação aconteça. Já falei isso com vocês na primeira aula, não me lembro se eu falei, eu sempre falo isso nas minhas aulas. É dever da família e do Estado fornecer educação de qualidade para as crianças. Então, isso está na Constituição brasileira, isso está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, isso está em todas as leis. A criança, ela não aprende só na escola, ela precisa da família para poder aprender. É dever do Estado e da família. E o ensino tem que ser igualitário. Logo, se a família não aceita que a criança é deficiente, e essa criança ficar atrasada, a gente pode até assinar o conceito tutelar, porque o ensino ele tem que ser igualitário. E quando o professor ele não tem material para trabalhar, quando o professor não sabe o que aquela criança tem, ela sabe que ela é diferente, quando a criança não tem um laudo, mesmo sendo especial, a gente pode ter certeza que isso é inconstitucional, porque o ensino ele precisa ser igualitário. Mas como que o professor vai fornecer um ensino igualitário, igual para todos, né? Fornecer recursos para que todos os alunos aprendam e cheguem ao sucesso, alcancem os objetivos propostos, se ele não tem o suporte da família? Tá? Tenham sempre isso em mente, porque vocês vão ter alunos especiais nas salas. Nas salas que vocês forem trabalhar, vocês vão ter, tá? Não tem como vocês acharem que isso não vai acontecer. Esse dia vai chegar e vocês vão precisar de suporte. A parte de vocês precisam fazer material adaptado para esse aluno, pesquisar ideias, mesmo que isso tome o seu tempo livre, vocês vão ter que fazer. Chegar em casa, pesquisar sobre o que o aluno tem, como trabalhar com esse aluno, o que eu posso fazer para ajudar, fazer um relatório com essa mãe, perguntar como é que era quando a criança é pequena, como a criança se comporta em casa, né? E tudo mais. Mas vocês vão fazer a parte de vocês, mas a família também precisa fazer dela, tá? Deixando isso muito claro aqui para vocês. Bom, que é a sala, como eu mostrei, essas salas lindas, né, cheias de recursos, tapete sensorial, para as crianças poderem tocar, né, sentir, tem coisas para fazer barulho, né, e é lindo. E agora a gente vai fazer educação, vou explicar para vocês o que é educação inclusiva. Eu trabalho numa escola inclusiva, porque a minha escola, qualquer pessoa pode entrar. E eu vou ensinar de maneiras diferentes para que todos alcancem o conhecimento. Então, a minha escola é inclusiva, a escola que eu trabalho é inclusiva. Ela é voltada para todos, ela inclui os alunos, tá? Ela não é exclusiva para um aluno especial. A sala de alunos especiais, ela é exclusiva para alunos especiais, tá? Então, essa é a diferença de educação especial para educação inclusiva. Educação especial, ela é só para alunos especiais. Educação inclusiva é para todos, ela inclui todos os alunos ali, tá bom? A educação inclusiva é uma educação voltada de todos para todos, onde os ditos normais e os portadores de algum tipo de deficiência poderão aprender uns com os outros. Uma depende da outra para que realmente exista uma educação de qualidade. A educação inclusiva no Brasil é um desafio para todos os profissionais de educação, tá? E essa ideia de inclusão, ela é muito mais do que garantir o acesso à entrada do aluno na escola, tá bom? Os alunos nas instituições de ensino. O objetivo é a gente eliminar os obstáculos que limitem a aprendizagem dessas crianças e a participação delas no processo educativo. Porque é muito fácil, digamos, num censo educacional,
E a Prefeitura de Rio das Ostras, estou dando um exemplo da prefeitura, mas não estou falando uma prefeitura não, tá, gente? Pode ser qualquer prefeitura. Sei lá, uma prefeitura diga que tem 100 alunos especiais na cidade e esses 100 estão matriculados. Então, será que essa educação é inclusiva? Às vezes o aluno está matriculado, mas ele chega na escola, ele fica fora da sala de aula. Eu já trabalhei numa escola pública que o aluno tinha um professor de apoio e o professor ficava andando com ele a tarde toda, a tarde toda, a tarde toda. E andava na quadra, e andava na caixinha lá de areia do parquinho. E depois voltava para lá e o aluno gritava. Eu nunca, na minha vida, eu vi esse aluno fazer uma atividade. Eu nunca vi. Então, estar dentro da escola não significa que esse aluno está sendo incluído. Tá? Esse aluno precisa estar dentro da sala regular. Se ele tiver direito a uma redução de carga horária, essa redução de carga horária deve acontecer, né? Eu trabalhei já com um menino que ele era autista, que a psicóloga da escola indicou uma redução de carga horária, porque estava ficando muito puxado para ele, para a mãe e para as crianças que estavam na sala, porque ele era muito agitado. Então, a psicóloga indicou. Então, tudo é muito importante, assim, né? Para que a educação inclusiva aconteça de verdade. Não é somente o aluno estar dentro de sala de aula, mas o aluno também precisa estar ali aprendendo de fato, tá? Os professores, normalmente, eles precisam entender do assunto, então a gente precisa sempre estar se atualizando, né? Se formando. E é isso. E a questão da diversidade em si, ela não se caracteriza como uma educação inclusiva, porque as pessoas são diferentes, né? Em uma escola, ela pode ter um espaço muito diferente, que acolhe crianças com diferentes jeitos, com diferentes realidades, com diferentes vivências, mas a escola só será inclusiva se ela desenvolver um senso de pertencimento para todos os alunos, para que eles possam aceitar o outro, para que eles possam entender o que é certo, o que é errado, o que pode falar, o que não pode falar, e o professor dá suporte para todos os alunos, para que eles aprendam, tá? Isso é uma educação inclusiva. Então, olha, o conceito de inclusão é atender aos estudantes portadores de necessidades especiais na vizinhança da sua residência, então a escola tem que ser perto da casa dessa criança. Propiciar a ampliação do acesso destes alunos às classes regular, ou seja, classe regular é a classe que tem todo mundo, não é uma classe de crianças especiais, tá? Não é uma sala de atendimento educacional especializado, é todo mundo junto. Então, ampliar o acesso desses alunos especiais numa sala que tenha todo mundo. Propiciar aos professores da classe regular um suporte técnico, porque caso o professor não saiba como trabalhar com aquele aluno, ele precisa ter suporte. Perceber que as crianças podem aprender juntas, embora tendo os objetivos e processos diferentes, elas precisam passar por isso para que lá na frente elas não tenham preconceito, tá? Levar os professores a estabelecer formas criativas de atuação com as crianças portadoras de deficiência. Então, o professor precisa sempre estar inovando, fazendo coisas diferentes, né? Enfim, diferentes estratégias para que esses alunos cheguem ao conhecimento. Propiciar um atendimento integrado ao professor da classe comum do ensino regular, que nada mais é do que dar o suporte para o professor e para aquele aluno. Então, o aluno também, além dele estar inserido na classe regular, ele também terá o acesso à sala de atendimento educacional especializado, que é uma sala só para ele, com atividades voltadas para as potencialidades dele, para aquilo que ele é bom, e também para as dificuldades dele, para que ele possa superá-las, tá bom? Agora, o conceito de inclusão não é levar as crianças às classes comuns sem o acompanhamento do professor especializado. O professor precisa saber o que ele está fazendo, precisa dar suporte para esse aluno. A educação inclusiva também não é ignorar as necessidades específicas da criança. Também não é fazer as crianças seguirem um processo único de desenvolvimento ao mesmo tempo para todas as idades, porque as crianças aprendem de maneira diferente. Ninguém aprende de maneira igual. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sonoro, né, auditiva, a pessoa prefere ouvir. Eu, por exemplo, eu estava analisando nesses dias, eu nasci em 94. Então, minha mãe também era professora.
E eu estudava com ela. Eu tava, assim, pensando na vida, né? E eu fiquei analisando. Eu falei, cara, minha mãe trabalhava, ela ficava o dia inteiro fora. E quando ela chegava em casa, ela precisava fazer as coisas dela. Então, ela me colocava na frente da televisão. Então, vamos lá. Nos anos 90, uma criança fica na frente da televisão o tempo todo. Eu hoje me considero muito agitada e eu sou psicopedagoga, então eu vejo assim, gente, eu devo ter algum transtorno aí de déficit de atenção, hiperatividade, porque eu tenho uns problemas aí de sono, tenho muita insônia e eu me sinto muito agitada. E aí eu pensei, eu preciso descobrir a maneira como eu aprendo. Se eu sou mais visual, se eu gosto mais de escrever, ou se eu aprendo mais ensinando, explicando para outra pessoa. E aí eu botei um podcast para ouvir, eu adoro história. Então, enquanto eu tô botando roupa na corda, ou então fazendo algum serviço doméstico, às vezes eu escuto música, né? Mas essa semana agora que passou, eu pensei, não, eu acho que eu vou começar a escutar podcast de história, porque eu quero aprender mais. E aí, quando o professor falava, e aí Pedro Álvares Cabral fazia não sei o quê, das Índias, eu olhava pro telefone achando que ele ia mostrar alguma coisa, e eu pensei, gente, eu sou muito visual. Então, eu sou uma adulta, eu vou fazer 27 anos, eu sou visual. E eu tô descobrindo agora que eu sou muito visual. E eu tenho muita dificuldade para ouvir, me concentrar naquilo e compreender aqueles termos técnicos. Então, se eu sou adulta e eu sou assim, imagina uma criança. O professor, ele precisa compreender como essa criança aprende. Se a criança é mais visual, se a criança aprende mais ouvindo, se a criança aprende fazendo. Tem criança que aprende escrevendo. Tem criança que só aprende quando você coloca um vídeo para ela ver. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, acho que de tanto minha mãe colocar a televisão para mim quando eu era pequena, de ser, tipo, fica quieta aqui para eu poder fazer as minhas coisas. Eu fiquei tão viciada nesses recursos, nesses estímulos visuais, que hoje eu não consigo mais aprender se não tiver nenhum estímulo visual. Isso acontece com as crianças, porque para pensar, a criança nasce, ela já tem acesso a tablet, telefone, smartphone, computador, notebook, e aí tem Netflix, tem Amazon Prime, tem Disney Plus, e ela tem todos aqueles recursos visuais, da linha pintadinha, o negócio pisca, show da aluna, e aí de repente ela é colocada dentro de uma sala de aula que o professor dá um lápis, uma borracha, um papel para ela. Ela vai achar aquilo um saco. Ela não vai querer aprender daquele jeito, ela vai querer aprender com recurso visual. Então, a gente hoje, enquanto professor, a gente está em 2021, a gente precisa repensar tudo isso. Porque não vai ser só a criança especial que a gente vai ter que lidar. A gente precisa lidar com todo mundo. E cada criança vai aprender de um jeito diferente. Porque todas elas, as crianças são estimuladas de maneiras diferentes em casa. Tá? Por isso que aqui eu coloquei fazer as crianças seguirem um processo único de desenvolvimento ao mesmo tempo e para todas as idades. Isso não é inclusão, tá? Porque inclusão é quando a gente entende a individualidade de cada um. A gente vai descobrir qual é a maneira como cada aluno aprende, como que ele gosta de aprender, o que essa criança gosta de ler, quais são as maiores dificuldades dela, os medos que ela tem para a gente ajudar esse aluno, tá? Extinguir o atendimento da educação especial antes do tempo. Tem profissional que libera do atendimento. Esperar que os professores de classe regular ensinem as crianças portadoras de necessidades especiais sem o suporte técnico. O professor não tem como fazer milagre, né? Ele pode fazer a parte dele. Ele pode pesquisar na internet, fazer uma leitura, né? Ele pode fazer um jogo para essa criança com sucata, fazer uma brincadeira, fazer coisas diferentes, ser um professor interessado. Mas não adianta se ele não tiver suporte da coordenação pedagógica, da direção pedagógica, se esse aluno não tiver nenhum laudo, se ele não tiver nenhum respaldo técnico, teórico, assim, de um profissional mesmo da área médica, né? Porque a gente, enquanto professor, enquanto psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, a gente não pode clinicar muito, né? A gente, na verdade, professor, você não é médico, você não pode dar laudo, quem faz isso é o médico, mas a gente pode indicar aquela criança para acompanhamento, indicar para uma triagem, né? Porque o professor precisa desse suporte técnico. Tá? Então, inclusão não é isso, não é colocar o aluno numa sala e falar para o professor se virar e ajudar aquela criança, não é isso. Inclusão é tudo isso, é uma rede de apoio, tá? Vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido? Tá dando para entender, sim. Tá bom. Educação inclusiva. A educação inclusiva tende a atender esses educandos com qualidade, mas tem que dar condições e especializações aos profissionais para que os objetivos e o desenvolvimento aconteçam.
Percebemos ao longo da história e também na atualidade que a maioria dos profissionais envolvidos na educação não sabem ou desconhecem a importância e a diferença na educação especial e na educação inclusiva. Primeiramente, quando descobrimos uma determinada deficiência numa pessoa, ela deverá ser encaminhada aos profissionais especializados. Foi o que eu falei, a gente indica para triagem. Psicólogo, neuropediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, pedagogo especializado, entre outros. Nem pedagogo pode clinicar, tá, gente? Ele não é médico. Isso é de extrema importância para o desenvolvimento físico e também cognitivo desse educando tão especial. Mudando a postura e as concepções por parte de nós educadores e pesquisadores, consideramos as diferenças como sendo atributos naturais da humanidade. Então, é uma coisa natural, todo mundo é diferente. Eu tive um aluno que eu desconfiava que ele tinha dislexia. E ele era meu aluno, ele foi meu aluno no terceiro ano, e ele tinha muita dificuldade, ele escrevia muito errado, eu explicava as coisas para ele, ele esquecia, e eu fazia de tudo, era muito difícil, ele era criado pela avó, porque a mãe dava uns surtos psicóticos e não tinha capacidade para cuidar dele. E mesmo assim ela teve um outro filho, que era um bebezinho, e ele na escola a gente percebeu que ele era diferente. Depois a gente descobriu que ele era autista, mas a mãe não aceitava. Não aceitava nenhum nem o outro. Mas o menor acabou sendo criado por essa mãe que tinha esses surtos. E o mais velho, o menor era criado por ela e o maior ficava com a avó. E eu pedia, encaminhava, e eu fazia assim, vinha a visita da psicopedagoga na sala e perguntava, e aí, tá tudo bem? Tem alguém pra gente estar acompanhando e tudo mais? E eu falava, olha, sempre, aí eu falava o nome da criança, é o fulano. Acontecendo isso, ele não tem dificuldade para copiar do quadro, eu falo as coisas com ele, parece que ele tá no mundo da lua, ele não presta atenção em mim, eu preciso chamar a atenção dele para aula o tempo todo, ele tem muita dificuldade na leitura, na escrita, ele lê e não entende o que ele lê, é uma leitura muito pausada, para terceiro ano, a gente está indo para o quarto ano, enfim, o menino conseguiu passar de ano raspando, ele decorava as coisas, e na base do chinelo também, o menino passou de ano. Chegou no quarto ano, me mudaram de turma. Eu fui pro quarto ano. Então, passei a ser professora dele de novo. E aí, o mesmo problema, a mesma novela. E aí, eu falava com a psicopedagoga, com a psicóloga, eles ligavam para a família vinha e a gente explicava. A família vinha, a gente explicava. E indicava para acompanhamento. Falava, olha, eu vou dar aqui um encaminhamento, você vai levar ele na clínica tal, mas pode ser outra da sua preferência, mas a gente indica essa daqui e tal, não sei o quê. Para uma triagem. E a família não levava, até o dia que chegou o final do ano, eu falei, olha, esse menino vai reprovar, porque não tem laudo. Eu não posso adaptar uma avaliação para ele. Eu não posso sentar para fazer uma mediação para ele, porque isso está em lei. Né? A gente só pode fazer isso para quem tem laudo. Então, se eu sentar com esse aluno, fizer uma avaliação com ele, ele vai tirar 10, porque ele sabe, mas ele não consegue passar para o papel. Porque ele, não é que ele não sabe, ele não consegue. Ele sabe me explicar, mas eu não posso considerar uma avaliação oral, porque é avaliação escrita para todo mundo, a não ser que ele tenha um laudo, uma indicação. Então, quando a família não ajuda, quando a família não tem a parte teórica, né, a parte médica, como que eu, enquanto professora, vou poder ajudar aquele aluno? Na época, a mãe falou que ia me processar, que não sei o quê, e eu chorei, porque eu devia ter uns 21, 22 anos, eu fiquei muito nervosa, tudo mais. Era para ter falado, vai, me coloca na justiça então, que você vai se ferrar, porque você está sendo negligente com seu filho. Né? Se fosse hoje, a minha visão seria outra, mas era muito inocente na época. E eu acho válido eu passar isso para vocês, porque, sei lá, pode ser vocês amanhã, né? Da mãe falando em processo e vocês ficarem com medo. Enfim, mas a família precisa desse suporte, né? A questão médica, a questão legal, para que o professor saiba como ele vai atuar. Né? O meu aluno tem dislexia, tá? Dentro da lei, o que eu posso fazer por ele? Qual é o meu amparo, o amparo legal dessa criança? Eu posso fazer leitura da avaliação para ele. Ele pode ter um tempo maior para avaliação. Não é nem assim, quando o aluno tem dislexia, ele pode ter um leitor para ele, um mediador. Ele pode ter um tempo maior de avaliação. Estão entendendo? Então, tudo isso ajuda. Às vezes ele vai tomar uma medicação que vai deixar ele mais focado.
sabe? É só para poder ajudar. A gente precisa conversar com a família e convencer que a criança não é maluca, porque eles pensam que tá chamando meu filho de doido. Eles já ouvi isso de pais, tá? Enfim. E aqui eu trouxe isso aqui que é muito importante, esse quadro, e eu quero que vocês entendam, porque eu trouxe uma questão para vocês fazerem, tá? Bom, temos aqui 4 fases da educação especial, tá? Mundial, no mundo todo. Temos a exclusão, a segregação, tá? Separação, segregação, integração e inclusão, tá? 4 fases aí. A primeira era a exclusão, ó. As pessoas com necessidades especiais, ó, são os coloridinhos, o preto, amarelo, vermelho, não estão inseridas em nenhum tipo de instituição de ensino. Então, o pessoal ficava isolado, dentro de casa, acorrentado, tá? Separação. As pessoas com necessidades especiais estão inseridas em escolas especiais e as ditas normais no ensino regular. Então, tinha escola de educação especial e escola de criança normal, tá? E desde 1977, as escolas especiais foram abolidas em muitos lugares, tá? E obrigou, né, o encaminhamento para que essas crianças estivessem dentro do sistema regular de ensino. Mas no Brasil isso ainda não aconteceu, tá bom? As escolas especiais ainda não foram abolidas, tá? Então, temos a separação, que é quando temos escolas especiais e escolas para alunos normais, digamos assim. Temos a integração. Isso que eu falei, separação, é a mesma coisa que segregação, tá? Integração. As pessoas com necessidades especiais estão na mesma instituição de ensino que as ditas normais, mas estão em grupos separados. Mesma escola, sala diferente. Peraí, gente, rapidinho. Gente, desculpa. Eu me engasguei. Acho que agarrou alguma coisa na minha garganta. Precisei beber uma água. Desculpa, tá, gente? Foi o que eu falei com vocês. Exclusão, né, que eu já falei, que as pessoas ficavam acorrentadas. Segregação é quando tinha uma escola para criança especial e criança normal, né? Normal, que isso está errado, mas era assim que eles viam. Integração. Pessoas com necessidades especiais estão na mesma instituição, mas estão em salas separadas. Tem a sala dos especiais e a sala dos normais. E eu lembro que quando eu fiz o meu ensino fundamental 2, eu fiz aqui em Rio das Ostras, né? Eu morei no Rio de Janeiro, depois eu vim para cá. E tinha a sala dos bagunceiros e tinha a sala dos comportadinhos, né? Os mais inteligentes e dos burros, era assim que eles falavam. E eles agrupavam a sala dos alunos que tinham mais dificuldade e a sala dos alunos que não tinham dificuldade nenhuma. E isso é errado, porque eles tinham que colocar todo mundo na mesma sala para que os que tinham mais dificuldade aprendessem com os que não tinham, um ensinar o outro, né? E não excluir. Mas, de qualquer maneira, todos estavam dentro da escola. Logo, a escola era considerada integradora, né? É um sistema integrado ali. Tá acontecendo uma integração. E temos aí a inclusão. A inclusão é quando está todo mundo junto. As pessoas com necessidades especiais estão inseridas na mesma instituição de ensino e no mesmo grupo das ditas normais. E aqui a gente... Peraí, não passei. Eu vou trazer uma questão aqui para vocês, olha. Estão vendo as imagens aí? Temos a imagem 1, 2, 3 e 4. Tá?
Na figura 1, 2, 3 e 4 correspondem a, respectivamente, a letra A, integração, segregação, exclusão e inclusão. Letra B, exclusão, segregação, integração e inclusão. Letra C, inclusão, exclusão, segregação e integração. Letra D, segregação, exclusão, inclusão e integração. Ou letra D, integração, exclusão, segregação e inclusão. Quero que vocês analisem, da Fundação Getúlio Vargas, do ano de 2009, da Prefeitura de Salvador, na Bahia. E eu já vi essa questão em outro concurso também que eu fiz, tá? Vamos pela mais fácil. A 4 é o quê? A imagem 4. Estão vendo a tela? É inclusão? Isso. A imagem 4 é inclusão. Imagem 4 é inclusão, tá todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Então, a gente já exclui a letra C e a letra D. Sim. Certo? Vamos ver um outro agora. Vamos ver a 1. A 1 seria o quê? Exclusão. Exclusão. Não tem ninguém ali junto deles. A 1 seria integração? Não, exclusão, desculpa. Exclusão. Uhum. E aí, a gente já tem a resposta aí, não tem? Tem. Já Letra tem B. Letra B. Então, ó, a primeira é exclusão, né? A segunda é segregação, Letra que B. é a mesma coisa de separação. A terceira, integração. Isso. E a quarta, inclusão. Isso. Então, integração é diferente de inclusão, tá? Caiu uma questão no concurso de Rio das Ostras. Deixa eu ver se eu acho aqui. A diferença é que uma está com grupos separados e a outra está com, né, todo mundo do mesmo grupo. Eu não vou... Isso, né? eu não vou conseguir achar agora, mas depois eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou procurar qual que é essa questão aí, tá? E vou mostrar para vocês, mas caiu muito parecido aqui no concurso de Rio das Ostras. Caiu muito parecido. Peraí, prova, professor, Rio das Ostras. 2019, né, gente, que teve concurso. Bom, até o final da aula eu mostro para vocês. Vou continuar aqui. E estamos aí, temos aí a resposta, né, que eu já tinha falado para vocês. Ah, tá, peraí. Ah, não, gente, eu já exibi o vídeo no começo. Pessoal, é isso, tá? Eu não vou me estender muito, para não... Eu acho que, assim, o que vocês tinham para aprender hoje, eu já consegui expor para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Não, ficou tudo certinho. Por quê? Porque eu acho que é muita informação. Eu vou postar esse slide lá. Hoje eu não vou deixar tarefa de casa, tá bom? Para hoje. Pode falar, Rayane. Na apostila tem esses conceitos todos, tudo direitinho? Qual apostila? A sua que você passou, porque eu ainda não consegui imprimir. Não. Aí, conforme... Não. A que eu dei semana passada? Uma vermelha com a capa vermelha. Aquela apostila, realmente, eu até falei que ia comentar hoje com vocês. Mas como eu percebi que poucas pessoas acessaram lá, que eu tenho acesso ao que vocês fizeram. Vou deixar para a semana que vem. Aquela apostila ali é mais para complementar. Ela é uma apostila inicial, tá? Para a gente começar o assunto. Porque aquilo ali é uma pontinha. A gente vai trabalhar muitas coisas ainda. Por exemplo, semana que vem, eu já estou até aqui com o conteúdo de semana que vem pronto. Eu vou diferenciar para vocês quem são as pessoas com deficiências e síndromes. A gente vai fazer a leitura de um artigo. Eu vou trazer um material para vocês de como perceber quando a criança tem algum transtorno,
o que a gente deve perceber no aluno. Então, você realmente não vai encontrar isso na apostila. Mas ao longo do curso, eu vou postando os materiais lá. Por exemplo, essa aula que eu estou gravando agora e esse PowerPoint, ele vai ficar lá disponível para você, lá na plataforma. E depois você pode imprimir, entendeu? Você pode imprimir e encadernar. Assim como semana que vem eu vou trazer para vocês um material que eu quero que vocês imprimam, que vocês podem consultar. Tipo, como eu descobri que meu aluno tem deficiência visual? Vai estar lá dizendo o que eu devo perceber no aluno, se o aluno ele fecha muitos olhos para poder enxergar, se ele prefere sempre sentar na frente. Eu já estou preparando o material para vocês para semana que vem, já está quase pronto. E ainda não, semana que vem vocês vão estar de férias, mas acreditem, o material está praticamente pronto. E eu quero que vocês imprimam, porque vocês vão poder consultar isso quando vocês estiverem em sala de aula. Entendeu? Na próxima semana, né? Outras pessoas. O outro material, né? Outro material. Eu vou postando ao longo do curso lá. Aí para vocês irem imprimindo e irem acompanhando e guardando no acervo de vocês. Não, beleza. É porque conforme vai passando os slides, eu vou anotando, né? Por exemplo, eu quero anotar a segregação, inclusão, né? Eu gosto de anotar para tipo uma revisão para a prova. E se tipo o que eu falei para vocês, são as formas da gente aprender, né? Sim, sempre escrevendo. Eu também fico aqui com o meu caderninho anotando tudo. Eu também. Aí, muitas das coisas, eu não consegui anotar, né? Entendi. Porque o slide foi passando. Mas aí, se tá na aula... Eu vou botar para lá. Eu vou postar lá eu sempre, quando terminar a aula, eu posto. Semana passada que eu não consegui postar na hora. Mas assim que a gente acabar aqui, eu liberar vocês, ele vai estar lá, vai ficar disponibilizado lá. Tá bom? Então tá. Obrigada, tá? De nada. Meninas, boa noite para vocês. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá bom? Fico à disposição. E é isso. Agora vocês vão entrar de férias, né? Eu aqui planejando semana que vem com o cronograma todo pronto. Verdade. Mas tá bom, para vocês descansarem. Eu também. Tá bom, professora, então quinta não tem aula? Quinta vocês têm aula. Semana que vem até dia 17. Tem aula. Dia 17 em diante, que não vai ter. Tá bom. Tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boas férias. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Não é?